Seja bem-vindo de volta à Voz das Mulheres. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, ouvintes. Sempre um prazer estar nessa casa receptiva, com todo esse carinho, com toda essa alegria e com todo esse gás, né, Márcia, que você realmente show de bola. Obrigada, Danilo. Danilo, antes da gente começar, né, a falar sobre esse tema, eu queria, não é um desabafo, foi como mulher e comunicadora, me sinto na obrigação de falar, né, a respeito que uma mulher, né, sergipana, publicitária, né, ela estava assistindo uma partida no Barradão entre o Vitória, na Série C, e o Floresta, no sábado, né, e quando o jogo acabou, né, ela foi agredida por 5 integrantes, membros da torcida uniformizada imbatível, que se chama TUI, né? Segundo a publicitária, ela estava sorrindo, conversando com os amigos, né? Eles esperaram que os torcedores diminuísse o fluxo de torcedores, aí bateram nela, falaram, acuaram ela com o dedo no rosto, depois deram tapas no rosto dela. É inaceitável. Quer dizer que o machismo dentro dos estádios, né? Quer dizer que uma mulher não pode assistir uma partida, não pode sorrir, porque aparecem essas figuras indesejadas, porque eu acredito que nenhum time quer pessoas assim, né, na sua torcida, quer pessoas do bem, né? Então, é meu repúdio a esses 5 covardes, né? Porque eles agrediram uma mulher e em grupo, né? E isso eu acho que reforça mais ainda a gente chamá-los de covarde. E espero também que a diretoria do clube, né, do Barradão, enfim, que apurem, porque é inaceitável, né? Chega, estamos cansadas. Não é verdade, Danilo? Basta, né, Márcia? É um absurdo uma situação dessa. E realmente providências precisam ser tomadas. Isso. Eu falei no início, na abertura, Danilo, que o aumento da prática de automutilação, também conhecida por autoflagelação, na adolescência, né, merece a máxima atenção de pais, de professores, do Estado, pois é indicador de problemas psicológicos graves, né? E incidentes recentes que aconteceram nas escolas acenderam um alerta sobre a saúde mental dos estudantes brasileiros, né? Eu ouvi ontem, tenho acompanhado também há algum tempo, né? Mas ontem foi um grupo de alunos de uma escola do interior de São Paulo, utilizou lâmina de apontador de lápis para se cortar. Também já aconteceu em Recife, né? Quase 30 estudantes tiveram uma crise de ansiedade coletiva em um dia de prova. Danilo, o que está por trás desses atos e quais as principais causas da automutilação? Pois bem, Márcia, hoje em dia a gente vê que é muito mais utilizado o termo autolesão. Autolesão. Isso, tem sido muito confundido esse termo, esse conceito, na verdade, com o comportamento suicida. É preciso que a gente faça aqui a diferenciação. O que a gente está falando aqui é sobre autolesão não suicida. Inclusive a sigla, né, como geralmente é reconhecido, é justamente ALNS, justamente quer dizer isso, autolesão não suicida. Caiu em desuso, né, o uso da palavra automutilação, mas claro que a gente ainda utiliza, principalmente no dia a dia. A Sociedade Internacional para Estudos de Comportamentos Autolesivos vai dizer que, na verdade, a autolesão é um comportamento no qual eu provoco um dano a uma parte de meu corpo sem ter intenção de tirar minha vida com essa lesão. E é importante também deixar claro que este é um propósito não validado socialmente, que é diferente, por exemplo, de um procedimento estético, como uma tatuagem. Uma tatuagem, em tese, é uma autolesão, se a gente parar para pensar. Perfurar um piercing, em tese, seria uma autolesão, mas não, existe um propósito validado socialmente, que é a questão estética, né? Sim, é verdade. Então, Sim, Danilo. Então, é mais prevalente, na verdade, entre a pré-adolescência
dos 12 a 13 anos, mais ou menos, até o adulto jovem, que é algo em torno de 25 a 30 anos. Alguns, alguns lugares a gente vai encontrar literatura falando que até os 24, mas isso parece que tem se ampliado um pouco mais realmente e está chegando perto aí dos 30. Só que é importante lembrar que isso é uma estatística mundial, tá? Aqui no Brasil a gente não tem dados consistentes sobre esse tipo de comportamento ainda. Sim. A gente sabe que em relação ao gênero, todos os estudos internacionais dizem que existe uma leve prevalência maior entre as mulheres. Sim. É leve a diferença, tá? Apesar de que em alguns países essa estatística é igual entre homens e mulheres. Aqui no Brasil, a gente tem inferências estatísticas, ou seja, não são estudos estatísticos, são apenas inferências por conta de evidências clínicas. E aí, nessas evidências, existe uma prevalência maior entre as meninas, as garotas. Então, isso é o que a gente tem visto, né? Com relação à motivação que você colocou, Márcia, é realmente complexo a gente falar, né, dessa motivação, Muitos porque fatores, né, Danilo? quando você pergunta para um jovem o que é que leva ele a se mutilar, a gente vai ver várias respostas diferentes, mas a mais prevalente é: eu sinto uma dor emocional, ou eu sinto uma angústia, uma dor na alma, e aí eu me mutilo para tentar tirar o foco dessa dor. Danilo, curiosamente, né, eu estava lendo a respeito sobre isso, né, sobre esse evento de, se eu não me engano, foi em Recife, que a primeira aluna a se cortar, né, ela estava conversando, não sei se foi em Recife, mas a primeira aluna a se cortar, ela relatou que achava que ao se machucar poderia aliviar a dor que ela sentia. Eu acho que vem aquela necessidade da escuta, né, da escuta do sofrimento que marca o corpo. É um discurso paradoxal, né, que as pessoas leigas falam, dizendo que alguém precisa se machucar para tentar se livrar de uma dor emocional, né? Mas aí é que tá. E existem outras respostas que são comuns, Márcia, que são, por exemplo, pessoas que vivem um momento de vazio existencial. Aí quando eu falo em vazio existencial, imediatamente eu me lembro daquela música de Arnaldo Antunes, quando ele fala: socorro, eu não estou sentindo nada. Então, essa falta de sensações faz a pessoa buscar ter alguma sensação, nem que seja uma sensação negativa de uma dor. Então, isso também é uma possibilidade. Muito frequentemente eu atendo adolescentes aqui no consultório e eu ouço nos que causam algum tipo de autolesão uma necessidade de se autopunirem, ou seja, uma forma de se punirem. Então eu vejo muito isso, né? Jovens com autoestima muito baixa que estão buscando ali, na verdade, uma espécie de punição. É como se eles dissessem assim: eu não mereço estar aqui, ou eu não sinto nada, eu sou um peso. Então, muitas vezes a pessoa vai se sentir tão entorpecida que ela busca alguma sensação. Então, é importante para a gente, quando ouve essas falas, tentar filtrar o que é que realmente está por trás, porque existem múltiplos fatores que influenciam esse tipo de comportamento. Quando eu falei, né, com relação a essa ansiedade, essa autolesão, né, coletiva, uma das narrativas, nos relatos, é que uma estudante, né, ela, em uma situação de extrema ansiedade, angústia e medo, ela acabou se autolesando e isso gerou um efeito dominó junto a outros colegas. É o efeito de contágio. Exatamente. Isso né? E aí a acontece. gente se pergunta o que pode estar acontecendo com a saúde mental dos estudantes brasileiros, né? É interessante. O CVV fala que existe uma estatística internacional
que mostra que em torno de 18% das pessoas que já se mutilaram, né, que se autolesionaram, fizeram em grupo ou na presença de outras pessoas. Olha que importante isso, né? E relataram que começaram esse comportamento autolesivo justamente por conta de um efeito de contágio. Então, na adolescência, a gente sabe que a gente quer formar um padrão de identidade, a gente quer pertencer, a gente quer fazer parte, né, os comportamentos junto aos nossos pares. E aí, às vezes, esse comportamento faz com que a gente acabe entrando. E, inclusive, alguns grupinhos têm até rituais de entrada como uma espécie de automutilação, né? Que se queimar, se infligir algum tipo de cicatriz, algum tipo de marca para poder fazer parte, né? Para a gente ter uma ideia, Márcia, é muito frequente numa sala de aula, por exemplo, com um aluno se mutilando, depois de um ano, ou seja, 12 meses, a gente vai ter pelo menos 3 ou 4 se mutilando por conta do efeito de contágio. Então, isso existe. É preciso que a gente esteja atento. E a pandemia, né, Danilo, pode ter funcionado também como um gatilho para que esses sofrimentos aumentassem, né? Esse vazio existencial. Sim, inclusive a pandemia levou muitas pessoas a se isolarem ainda mais do que elas já estavam isoladas. Isso faz com que haja, sem dúvida alguma, digamos que, ausência de estimulação social, de contato, e isso, sem dúvida, faz com que algumas pessoas busquem o comportamento autolesivo. É preciso tomar muito cuidado, porque muito isolamento pode ter a ver exatamente com esse tipo de comportamento. É uma das possibilidades aí para que a gente veja que às vezes a pessoa está se escondendo demais, e às vezes se esconde até nas roupas que usa, né? Não mostra que está com as cicatrizes, porque está no calor de Salvador e mesmo assim está com casaco, está se escondendo, sempre de roupa longa, né? E aí, obviamente, que é preciso que a gente veja que por conta da vergonha ele se esconde o corpo, mas também se esconde de não querer sair, de não querer ter contato, interação com ninguém. E isso aí, sem dúvida, pode trazer um indício, né, de que há alguma coisa errada. Muito frequentemente a pessoa tem dificuldade de lidar com as suas dores, de lidar com bullying, por exemplo. Sim. É outro fator que tem muito a ver, né, Márcia? A questão do bullying, o cyberbullying, como a gente tem hoje em dia na internet, nas redes sociais. Pode ser, né, um dos gatilhos, né? Sim, com certeza. E, sobretudo, na adolescência, né? Tudo tem uma dimensão diferente, como você disse, né? Um momento de transformação, né? Um momento que eles precisam fazer parte, né? O sentimento de pertencimento é forte. É um momento em que eles não são mais tão crianças para determinados comportamentos e tampouco ainda são adultos para outros determinados comportamentos. Então eles estão meio que num limbo cultural em que as pessoas não sabem exatamente o que são e estão tentando responder a essa pergunta, e nessa tentativa de responder a pergunta, muitas vezes são influenciados pelo entorno, pelas circunstâncias, pelos comportamentos, muito frequentemente numa atitude extremamente imediatista e por isso impulsiva, e por isso não refletida, e por isso imatura. Então é preciso que a gente ajude essas crianças e adolescentes a lidarem com as suas questões emocionais, a desenvolverem habilidades sociais, habilidades emocionais, desenvolverem resiliência, né? Para aprender a lidar com frustração, saber ouvir não, porque a vida a gente não tem como fugir disso. Não tem. Na vida a gente tem desse tipo de circunstância, onde a gente tem que aprender a lidar com frustração, porque a gente vai se frustrar. Isso é perfeitamente esperado. Como você sempre diz, a desilusão, a frustração é importante. Uhum. A gente precisa passar por tudo isso. Com certeza. É quando a gente aprende. Rosa mandou uma mensagem aqui, ela diz: boa tarde. Danilo, a família muitas vezes demora para pedir ajuda profissional
quando percebem sofrimento ou comportamento de risco das crianças e jovens. Você concorda? Concordo. Muito frequentemente acha que é frescura, que é babaquice, idiotice. Os termos são os mais variados. E às vezes eu até alivio aqui, porque tem termos que são muito mais severos que se fala, né, com esses adolescentes. E aí é preciso que a gente tome muito cuidado, porque esse tipo de preconceito só gera rótulos. Eu também concordo. Esse tipo de preconceito só piora tudo. Não à toa que, terapeuticamente falando, é mais provido de sucesso o tratamento que vai levar a uma escuta sem rótulos, a uma escuta sem julgamentos, para poder aquele jovem, aquela jovem conseguir se expressar abertamente, abrir o coração, sabendo que não vai ser julgado, sabendo que não vai receber nenhum tipo de bronca, rechaço, nada disso. Então, o ideal é que ela verdadeiramente consiga ser ela mesma, e uma relação terapêutica vai ajudar isso. E aí, se ela consegue ter esse tipo de acolhimento no ambiente familiar, com certeza as coisas fluem muito melhor. Obrigada, Rosa, pela sua participação. Danilo, eu nem gosto da expressão aborrecente, que as pessoas acham que é de uma forma bem-humorada, que, né? Que aí começam a falar, rir. Não, eu tenho uma aborrecente em casa. É uma fase difícil, Danilo, né? Então, eu acho que você está também rotulando quando você chama o adolescente de aborrecente. E acaba que não ajuda, né? Faz até com que ele se identifique com essa ideia. Ah, eu sou aborrecente, é? Opa, já que você me deu como é que eu diria? Não é rótulo a palavra que eu ia falar, não. Essa reputação, pronto, veio a palavra. Sim, Já que você me deu essa reputação, então deixa eu cumpri-la. Deixa eu fazer com que ela seja verdadeira. Então a gente tem que tomar cuidado para não cair nesse problema aí, né? É a questão de que às vezes a gente dá um rótulo, dá uma reputação e o outro cumpre aquilo que a gente deu a ele, né? Então eu preciso tomar muito cuidado com isso. A chamada síndrome de Pigmalião, né? A gente às vezes esculpe o outro pelo que a gente dá para ele. é verdade. E a gente sabe, né, o quanto é difícil, né? Nós fomos adolescentes. A gente pode esquecer um pouquinho, né, que eu acho que é do ser humano, mas a gente sabe que é uma fase difícil, inquieta, né? É uma fase assim que a gente, é como você disse, essa transição, e a gente pensar também que hoje, né, a adolescência é tão precoce, que eu acho 12 anos, né? A partir de 12 anos já é considerada adolescente. Eu acho tão cedo, Danilo, É, é deixar muita de ser criança imaturidade, com né? 12 anos. Naquele momento ali, a pessoa já tem muitas vezes uma conta numa rede social, aí vai ter que aprender a lidar com a exposição, que muitas vezes não tem nem habilidade emocional para lidar com exposição, né, Márcia? Isso, é verdade. Eu estou com um adolescente em casa, né? Meu neto fez 12 anos. Mas eu acho ele ainda tão criança, Danilo, sabe? Eu não vejo traço nenhum nele ainda. De adolescência, né? Não. Veja somente o traço de adolescência, essa inquietação, né? Um pouco de rebeldia, como a gente chama, né? Se afirmando, mas ele é muito mais criança, nas brincadeiras, nas colocações, né? É um menino assim que eu percebo que ele é antenado, né? Eu acho que ele faz julgamentos, sabe? Tem um senso crítico legal, mas ele quer brincar, sabe? Ele ainda tem ainda muito de criança. Já está crescido, está quase do meu tamanho, mas você percebe que não é ainda, não está pronto para essa adolescência, sabe? E aí é que a gente tem que entrar com o nosso comportamento como ambiência familiar, né? Porque a gente percebe que cada um é único, a gente não tem como tratar como sendo tudo igual.
Eu lembro de uma paciente que ela dizia, meu Deus, as pessoas falam tanto de adolescência, mas eu fui uma adolescente tão tranquila, fui uma adolescente tão, como é que eu diria, obediente, tão doce, tão amável, ou seja, é totalmente diferente da minha realidade, por exemplo, mas eu fui realmente rebelde, digamos assim. Então, existem diferenças, a gente não pode querer colocar todo mundo como farinha do mesmo saco, são diferentes. Sim. Então, a gente precisa levar em conta essas diferenças. É verdade, não tenha dúvida disso. Né? Eu não me preocupo com isso, de jeito nenhum, eu quero que ele viva ainda, sabe? A mãe também. A gente sabe que ele não é assim alienado, né? Do tipo assim que não percebe os riscos, que sabe? Isso não acontece, né? Porque ele é bem supervisionado. E aí que o risco maior é esse, né? Quando ele tem os traços de um comportamento infantil ao ponto de não perceber assim, né? Algumas coisas ao seu entorno. Mas como não acontece, então eu acho que é como eu lhe disse, cada dia mais cedo, né? Porque eu, com 12 anos, eu brincava de boneca. E eu vejo ainda meninas já brincando de boneca, já com netos de amigos, filhas de amigos, já com um corpinho desenvolvido, mas ainda brincando escondido. Uhum. Teve uma mesmo que eu vi com um saquinho, saiu, eu estava conversando com a mãe, ela saiu com a sacolinha para encontrar uma colega, 2 mocinhas. Ela estava, acho que com 12 anos, 12, e a outra com 12 e pouco, se escondendo para brincar de boneca. Tá vendo? É incrível, né? Precisar se esconder. Danilo, a gente vai rapidinho, viu? No nosso intervalo comercial. Daqui a pouco a gente continua falando sobre esse tema, né? Tão importante para ser discutido na atualidade. E sempre. Até já. Até já. Minuto do Sínodo, com Padre Edson Menezes. Neste processo sinodal, iluminados pela palavra de Deus e unidos em oração, seremos capazes de discernir os processos para procurar a vontade de Deus e dar seguimento aos caminhos para os quais Deus nos chama, rumo a uma comunhão mais profunda, a uma participação mais plena e a uma maior abertura ao cumprimento da nossa missão no mundo. Ser igreja é caminhar, todos juntos como irmãos, comunhão, participação, partir e sair em missão. Sou Igreja Sinodal. Você acompanhou Minuto do Sínodo, com Padre Edson Menezes. Produção, Setor de Comunicação da Arquidiocese de Salvador. Sou Danilo Moreno, sou Excelsior, 80 anos na fé, com a voz do Senhor do Bom Fim, 24 horas no ar, que bom pra você e pra mim. 80 anos na fé, com a voz do Senhor do Bom Fim, 24 horas no ar, que bom pra você e pra mim. 80 anos, parabéns, felicidade, a Rádio Excelsior comemora com prazer, com a Santa Dulce dos Pobres e a Virgem Mãe da Conceição, evangelizando você e levando informação. 80 anos na fé, com a voz do Senhor do Bom Fim, 24 horas no ar, que bom pra você e pra mim. 80 anos na fé, com a voz do Senhor do Bom Fim, 24 horas no ar, que bom pra você e pra mim. Parabéns pelos 80 anos. Excelsior! Estamos na estação das chuvas e a previsão é de muito trabalho. Salvador está cada vez mais preparada, com 222 geomantas, 127 contenções de encostas, limpeza de 68 canais. E você pode ajudar a diminuir os riscos do período. Jogue o lixo no lixo, não coloque entulho nos canais e, ao primeiro sinal de deslizamento, saia logo de casa. Em caso de emergência, disque 199. Operação Chuva, Prefeitura alerta, população também.
Mesmo com a crise nacional, a Bahia segue avançando com o trabalho do governo do estado. Nunca se investiu tanto aqui em Salvador. Escuta só, estão sendo construídas 7 novas escolas para os nossos jovens e a obra do metrô até Cajazeiras está acelerada e já vai ser entregue. A maternidade do subúrbio já está funcionando e também foi inaugurado um novo ambulatório e uma nova unidade da Hemoba no Hospital Ana Nery. Ninguém para minha Bahia. Governo do estado, Bahia, meu orgulho. Já é notícia. Os beneficiários do Auxílio Brasil com NIS, número de identificação social final 2, recebem nesta segunda-feira. O programa de transferência de renda chega a 18 milhões de famílias. O investimento federal é de 7 bilhões e 400 milhões de reais. O Auxílio Brasil é destinado a pessoas em situação de vulnerabilidade econômica e social e garante o repasse mínimo de R$ 400 mensais. Para permanecer no programa é necessário cumprir condições mínimas. As crianças de 4 a 5 anos de idade devem ter frequência escolar mensal mínima de 60%. Crianças acima dos 6 anos, a frequência mensal mínima é de 75%. O calendário de vacinas dos filhos também deve estar em dia, assim como o acompanhamento nutricional de crianças com até 7 anos de idade e o acompanhamento do pré-natal para as gestantes. Com informações de Brasília, Sandra Fontela. Comunicando, Márcia Mendonça. Oi, Márcia, agora eu estou te ouvindo. Vou pedir até para ele aumentar um pouquinho o volume. Falando assim, os impactos desse evento, né, para a vida do adolescente e da família, né, essa autolesão. Os impactos são muitos, né? A gente vê que a primeira coisa que é importante é a questão de que o corpo dele está lesionado. Então existe aí já um problema se a gente pensar em termos de, por exemplo, autoestima. Como esse adolescente vai lidar com aquelas cicatrizes, com aquele tipo de circunstância. É bom a gente lembrar, né, que não existe intenção de morrer. Mas é muito comum acontecer em pessoas que têm algum tipo de tendência suicida também. Tá? Isso também pode acontecer e a gente precisa estar bastante atento, porque às vezes os métodos são bem variáveis, são bem diferentes, né? A gente vê, por exemplo, as pessoas às vezes querem cortar ou perfurar a pele com um objeto pontiagudo, como uma faca, uma navalha, agulhas. Queimar a pele pode ser com cigarro, pode ser com algum objeto em brasa, alguma coisa desse tipo, né? E se arranhar, muitas vezes também se beliscar, deixando roxo o lugar, algumas vezes arrancando cabelos, isso também acontece, Márcia. Alô? Né? A pessoa arranca cabelos em uma determinada região que não fique tão visível, mas acaba arrancando também, e isso pode levar a impactos aí na autoestima, né? E fora, é claro, a questão que leva para toda a vida, né? O receio que ela vai ter aí com relação à própria vida, como enfrentar as questões da frustração da existência, as dificuldades do existir. Eu recebi aqui, assim como Rosa, da Souza, vai ficar mais atenção. Alô? Oi. Oxi, você não tá ouvindo, né? Não tô ouvindo ela, não. Peraí que eu vou ligar de volta pra você, pra ver. Tá ok. E procurar um profissional de saúde. É o que Rosa não tem uma mensagem da mesma opinião que você. A família tem que estar, o suporte é preciso, Danilo? É precioso demais você poder dar uma ambiência para que esse adolescente possa se expressar, possa falar, possa trazer suas opiniões, possa colocar suas formas de enfrentar a angústia que está vivendo, a tristeza, às vezes o luto de uma pessoa querida. Então, tudo isso precisa ser levado em conta. É importante também lembrar, Márcia, que muito frequentemente, apesar de que atualmente
a autolesão não suicida é um transtorno por si, né? Não é necessariamente um sintoma de outros transtornos, mas acontece em paralelo a outros transtornos, como o transtorno de personalidade borderline, que a gente já falou dele aqui, o transtorno de personalidade antissocial, alguns transtornos alimentares, transtorno por uso abusivo de álcool e substâncias, e também no autismo é frequente acontecer autolesão não suicida. Danilo, uma outra coisa que eu gostaria de falar, que eu já vi no programa, mas não me aprofundei, uma nova moda, principalmente trocado, né? Pais, especialistas de saúde, escolas, circulam vídeos nas redes sociais. Eu vi que mostrando tudo, preparando e depois inalando corretinho, né? Aquele produto usado para pagar caneta. Deve ter sido anunciado, né? Que pode parecer brincadeira, pode provocar problemas pulmonares graves, de obstrução das vias aéreas superiores, exacerbação de quadros de alérgica, episódios de aguda ou até intoxicação, né? Viralizado, né? Entre crianças e adolescentes, entre crianças, né? O ato tem a intenção de imitar cocaína. Alguns alunos utilizam canudos, né? Apareceu até encosta no nariz, na superfície, corre para inalação. Quem sabe, Danilo, tem já uma pergunta também, já eu vou fazer do nosso poeta Elinaldo, na era da tecnologia, da internet. Isso pode ser um instrumento que promove até precocemente, né, a analogia com drogas. E aí eu sei que adolescentes dizendo onde aprenderam, em todos os estados brasileiros, os alunos aparecem mostrando passo a passo a produção desse tema. É muito preocupante. É, realmente, né, Márcia? É extremamente preocupante, a gente precisa estar muito atenta, porque, e não só o corretivo, mas eu já tinha visto anteriormente, há muitos anos, eu já atendi casos assim também, pessoas que pegam comprimidos, às vezes, coisas de remédio para dor de cabeça, coisa do tipo, esmaga, faz o pozinho e finge que aquilo ali é uma droga de inalação. E aí a gente precisa tomar muito cuidado, porque isso, quando entra no organismo, ainda mais pela via inalatória, com certeza vai trazer danos. E aí a gente realmente precisa orientar essas crianças, esses adolescentes, até para entender por que desse desejo de alterar a consciência, né? Por que ele está com essa necessidade, entre aspas, aí a palavra necessidade, de fazer de conta que está usando cocaína. Por que isso, né? O que tem aí por trás dessa fala? Porque isso é uma fala, é um jeito de falar. Simulando. Nosso poeta Elinaldo, ele fala disso, né? Da época, da cultura, da cultura atual, da tecnologia, né? Ele fala também, ele diz que material como estilete, apontador, deveria ser proibido nas escolas, mas esse tipo usou isso, né? Porque você sabe que tem matéria de desenho, né? E os meninos estavam fazendo isso até com a gilete e apontador. Não precisa de um apontador, esse apontador, entendeu? Então é meio complicado. Eu acho que estilete nem usam mais. Eles ficam inovando, Elinaldo, mas tem que ter, eu concordo com a nossa supervisão, né, Danilo, maior. Há que se ter diálogo, né, Márcia? Quanto mais a gente puder dialogar com essas crianças, esses adolescentes, para eles perceberem, inclusive, que eles, né, o organismo deles, é algo que a gente precisa ter cuidado, né, e não trazido uma lesão ou alguma coisa nesse sentido. Eu lembro de um caso que eu atendi de um adolescente que se autolesionava, Márcia, porque, sendo filha única, ela fazia questão de colocar-se frente ao risco de morrer, apesar de não desejar morrer, porque ela, de certo modo, barganhava com a mãe a autorização para fazer algumas coisas. Como adolescente, ela queria poder ir para show, para festa, esse tipo de coisa, e ela utilizava a autolesão dessa maneira. Então,
é um jeito dela de dizer assim, se você não me deixar aí, eu vou morrer, eu vou me matar. Então, nesse caso específico, obviamente que isso não é uma regra, foi uma exceção, por isso que eu frisei aqui agora para poder a gente entender. Ela, na verdade, aprendeu a barganhar, porque ela não tinha aprendido a barganhar de outras formas, ela não sabia argumentar, ela não sabia conversar, dialogar, porque não havia espaço para diálogo. Então, é preciso que a gente dê ambiência para que o diálogo aconteça, que a gente ajude esses jovens a colocar em palavras o que eles estão sentindo. É verdade. A gente ainda, já passamos até do tempo, mas eu vou lhe fazer uma consideração, né? Que a gente sabe que a escola é um centro de encontro entre crianças e adolescentes, determinado centro de desenvolvimento de sua vida, né? Deve ter a missão de atuar na prevenção de promoção de saúde mental dos alunos, de ações protetivas, de redução de... E esse é o papel da escola, né, Danilo? É supervisionar, o Elinaldo falou com relação a... Então, acho que tem que ter uma supervisão, porque tem alunos, como a gente já falou aqui, alunos que levam facas, tem esfaqueado, tem uma violência cresceu. Então, a escola tem que trabalhar nesse sabe? Não é verdade, Danilo? A escola, os pais, né, a cultura, a gente precisa ajudar todas as pessoas em geral a aprenderem a educar suas próprias emoções. A gente, infelizmente, nós somos analfabetos emocionais, na verdade, mas a gente ainda está na fase de abrir geladeira para pensar, de confundir fome com raiva, e aí nessa acaba dificultando os relacionamentos, tendo dificuldade de convivência. E por quê? Porque não sabe, por exemplo, ouvir um não sabe dizer um não, e tudo isso é educação emocional. Quando eu falei da escola, claro que a família, em primeiro lugar, né? A família em paralelo, mas também, Danilo, a gente sabe que há necessidade de fomentar fome e intervenção na sociedade, políticas públicas que tentam os impactos negativos, né? Dessas práticas, né? Comportamento. Eu sempre a pandemia está aí, os impactos foram grandes, nada será como antes, então a gente tem que caminhar para uma melhor qualidade de vida, né? Pensando na saúde mental desse grupo, é tão vulnerável, né? Eu sempre fui favorável a incluir matérias que fomentem a educação emocional, a inteligência emocional das crianças e dos jovens, mas a gente podia pensar algo por aí. Falar disso, viu? Vamos sim. Danilo, chegamos ao finalzinho, eu quero lhe agradecer mais uma vez, né? Até breve. Eu que agradeço, Márcia. Um grande abraço. Toda a participação são sempre tão ricas, viu? Agregam tanto no programa. Obrigada, Danilo. Muito obrigado. Grande abraço. Muito obrigada aos ouvintes.